Beleza? Hoje a gente vai falar da história do anime. Mas o que é anime? Anime é a abreviação de animation que os japoneses usam. Esse termo começou a ser usado lá na década de 60. Mas quer dizer que não tinha animação antes disso? Tinha, e é o que a gente vai falar no tempo de hoje, animação pré-1960. É a primeira parte da série de história do anime. Em 1907 a gente tem o primeiro registro de uma animação feita no Japão. O nome é Katsudou Shashin, que quer dizer, Katsudo é movimento e Shashin é imagem. É uma animação de 3, 4 segundos de um menino com chapéu vermelho escrevendo Katsudo Shashin em kanji numa parede. Aí ele vira pro público e cumprimenta tirando o chapéu. É bem antigo e ninguém sabe quem fez, não tem a autoria dele. Depois desse, a gente tem Namakura Gatana, feito por Junichi Kochi. Já é um pouquinho maior, mas é uma animação bem curtinha e o padrão de animação dele é bem inferior ao que a gente tinha na época, se a gente comparar com Disney, em 1917. Aí a gente já tem uma evolução grande. O Japão começou a usar a tecnologia de animação parecida com o que tinha nos Estados Unidos e fizeram o Gokie Kore no Tateriki. O Goki é movimento, E é de desenho, pintura, e Kore no Tateriki são uma raposa e um guaxinim que pregam peças um no outro. E já é uma animação maiorzinha, um pouco mais de 10 minutos aí, que você vê que está bem diferente. Então o desenho está uma animação mais fluida, e acho que se a gente não contar, dá para acreditar que foi uma coisa da Disney, parece aqueles Mickeys antigos. E ele também tem música tradicional japonesa, você ouve os tambores no fundo, e dublagem. Aí, isso foi em 1933. O problema é que depois disso começou a Segunda Guerra. E o Japão, lógico, estava do outro lado de quem ganhou. E em 1943 foi feito Momotaro no Umiwashi, Os Guerreiros Divinos do Mar de Momotaro. Foi uma animação que a Marinha Japonesa pediu para ser feita, apesar de não admitirem isso. E a animação foi feita para promover o Japão na guerra. Em 1945, que foi o ano do fim da guerra, saiu a continuação dele, que é Momotaro Umi no Shinpei. Ele já, por tempo de duração, ele foi considerado o primeiro longa de anime. E pra quem não conhece, o Momotaro, a história no Japão, é um menino que um casal de idosos achou dentro de um pêssego gigante que flutuava no rio. Aí eles abrem o pêssego, tem um menino, aí o casal de velhinhos cuida do menino. Ele é tipo, quando você fala Momotaro no Japão, ele é a criança certinha, que estuda, que se dedica, que cuida dos pais. E na história do Momotaro, ele sai numa jornada para enfrentar os Onis, os demônios. E nessa jornada ele encontra um cachorro falante, um macaco e um pavão. E o Momotaro no Umiwashi, o Momotaro Umi no Shinpei, é essa história contada para a Segunda Guerra. Então você tem os animaizinhos, o cachorro, o macaco e o pavão, eles são generais do Momotaro, que é um humano, e eles vão na Ilha dos Demônios, que é uma ilha, esqueci o nome dela agora, que ela ter sido invadida pelos britânicos. E o Japão teria ido lá combater. E é o que é a história do filme. Então eles vão, destroem de uma forma humilhante os britânicos que estavam invadindo e fazem eles se renderem. E na história, na animação, você vê que os britânicos eles têm chifre, que nem os Onis japoneses, um chifre no meio da cabeça. Em 1948 foi criado o Japan Animation Studio. E em 1956 ele foi comprado por uma empresa que chamava Toei. E essa empresa deu origem à Toei Animation, que está até hoje. E foi quando começou a ter um crescimento de animes, quando o Japão se recuperou da guerra. Em 1958 teve o Mogura no Adventure, a Aventura da Topeira. Ele foi o primeiro anime na TV e ele já foi o primeiro colorido. E também em 1958 saiu Hakujaden, que é o Conto da Serpente Branca. Então, foi um longa-metragem colorido e encerra aí os animes para a década de 50. No próximo vídeo a gente vai falar dos animes na década de 60, que foi quando houve a maior revolução da história dos animes, que reflete até hoje pra gente. Até lá!